tudo bem? Mais uma vez no nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje eu tenho o prazer de estar entrevistando a nutricionista Thaís Siqueira. Tudo bem? Olá, tudo bem, Paula? Muito obrigada por você estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre nutrição inclusiva. Eu queria que você se apresentasse. Bom, como você já me apresentou, meu nome é Thaís, Sou nutricionista, graduada pela Universidade Católica Dom Bosco, aqui em Campo Grande. Sou mestre em Ciências da Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba. Trabalhei vários anos como docente, de instituições públicas e privadas, atuando no ensino, na pesquisa e na extensão. Atualmente, desde 2014, eu sou técnica de laboratório do curso de nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É uma honra estar aqui com você, que a gente se conhece há muito tempo. Fiz estágio extracurricular com você, então para mim é uma honra estar aqui conversando com você sobre nutrição inclusiva. Eu que agradeço. E me diz uma coisa, de onde que despertou esse seu buscar a nutrição inclusiva, esse conhecer a mais da nutrição inclusiva? A inclusão ela precisa estar em todos os lugares, principalmente na saúde. E como eu tenho essa vivência da minha vida pessoal enquanto pessoa com deficiência, pensei, peraí, eu acho que eu posso contribuir mais com a nutrição, juntando o elo profissional com o pessoal. E esse tema, essa área foi me despertando e desde então tenho estudado e me aprofundado no assunto. Que legal, ótimo. E o que é a nutrição inclusiva para quem está assistindo a gente? Bom, resumidamente, a nutrição inclusiva ela é a forma que o profissional nutricionista ele vai trazer para o seu paciente, para as pessoas, de forma geral, as ferramentas que ele tem em mãos para tornar a nutrição para esse paciente acessível, inclusiva, com respeito, com autonomia, Tem pacientes que eles precisam de mais autonomia do que outros. Então, é o que o nutricionista tem em volta dele que ele possa aplicar a saúde, a nutrição e a alimentação para essas pessoas. Qual seria uma forma de aplicar essas ferramentas? Então, um nutricionista que ele atende uma pessoa analfabeta, como ele vai prescrever uma dieta, uma orientação nutricional para ele? Não tem como falar assim, vai lá aprender a ler e escrever porque eu preciso te passar uma dieta. Ele vai ter que desenhar, por exemplo, um nutricionista que atende uma pessoa com deficiência visual, cegueira total. Ele não vai poder escrever, para que aquela pessoa dependa de outra para ler a sua prescrição dietética. Então, ele vai ter que fazer um áudio ou explicar para ele dentro de um consultório, enfim. Ele tem que usar essas ferramentas para deixar a nutrição até a pessoa, mais acessível até a pessoa. Quem hoje são os beneficiários ou que nós devemos estar atendendo dentro da nutrição inclusiva? Quem que é esse público hoje? Bom, ao meu ver, assim, eu, Thaís, dizendo sem nenhuma referência, eu acho que a nutrição inclusiva ela tem que ser para todos. Então, assim, existem públicos específicos, que eu vou citar, mas a gente pode estar levando a nutrição para todos. Cada um com a sua individualidade, olhando a sua diversidade, a sua pluralidade, mas se conceitua a nutrição inclusiva para ela chegar a pessoas em vulnerabilidade, principalmente a vulnerabilidade social. Então, são pessoas que são pretas, pardas, pessoas de comunidades tradicionais, povos tradicionais, como os indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, pessoas da religião matriz africana, pessoas com deficiência, todos os graus e tipos de deficiência, pessoas com excesso de peso, pessoas que estão privativas de liberdade, pessoas que passam por violência, pessoas que estão em condições de rua,
todas essas pessoas que estão, de alguma forma, passando por alguma dificuldade de ter uma visibilidade social, né, que estão às margens da sociedade. Eu também, você me colocou, né, para eu dar uma olhadinha, eu dei uma olhadinha. E dentro do âmbito nutricional, as avaliações são diferentes, né, para as comunidades, conforme cada deficiência. Uma pessoa que é anã, uma pessoa que tem a deficiência visual. Nós tivemos o prazer de entrevistar a Simone, que é uma mãe de um deficiente visual cego, né? E aí ela colocou para a gente como que ela fez toda essa introdução alimentar, o porquê que não foi a diferença da filha mais velha para o filho mais novo, as relações de tato, como que ela trabalha com essa criança. E nós ficamos encantados que todo o dinamismo dessa família, né? E a gente observa que dentro da nutrição inclusiva, a família tem que estar dentro desse processo, né? E às vezes ela também não está porque essa outra pessoa ela está excluída da composição de família, né? Como que a gente está vendo hoje a nutrição inclusiva nisso? Ela precisa acolher o todo, né? Esse é a melhor parte que eu digo da nutrição. Você não tem que tratar o indivíduo apenas ele. Quando a gente envolve uma cultura alimentar, prazeres alimentares, as condições que aquela pessoa tem acesso à alimentação. Então, quando a gente fala de uma pessoa em vulnerabilidade, a gente tem que ver a sua história, né? De onde ela veio, por que ela está naquela condição. E é sempre importante estar ouvindo a pessoa, né? Às vezes, na primeira consulta, não é muito interessante a gente já ir para os nossos protocolos de atendimento, antropometria. Às vezes, a gente precisa entender mais o indivíduo. E quando a gente entende o indivíduo, a gente começa também a entender ao seu redor, os seus familiares, e de que forma essas pessoas podem estar contribuindo para que a saúde, a alimentação e a nutrição chegue até ele. Legal, que legal. É muito interessante as experiências que hoje tem se falado dentro da nutrição inclusiva, né? Eu escutei um relato da nutrição inclusiva para quem hoje mora nas ruas, né? Nós precisamos ter bastante cuidados que essas pessoas com vulnerabilidade, mesmo sem uma condição social tão boa ou mínima, nós precisamos ter este olhar para ele, né, Thaís? Sim, a gente não pode simplesmente falar para ele assim, olha, a pessoa tem uma hipertensão arterial e está em condição de rua, você tem que diminuir o sódio. Ele não tem o que comer, não é todo dia que ele se alimenta. Ele muitas vezes não tem acesso à água potável. Então, não que isso não fosse importante, mas para aquele indivíduo não vai bastar falar e orientar, né? A gente precisa mobilizar, né? Fazer uma movimentação para entender aquele indivíduo e ao seu redor. Quando eu falo como, né? Como que ele chegou daquela maneira e ter um olhar de assim, por que ele está ali, né? E de alguma maneira instruir a procurar os órgãos públicos, assistência social. Esse é o papel também do nutricionista, né? Não é somente uma prescrição dietética ou quantificar. Empatia, né? A empatia e o respeito, mas assim, eu não posso resolver a condição de rua daquele cidadão. Você pode sim, você pode orientar que ele procure ajuda, que ele procure assistência social, que ele procure algum meio para ele sair daquela situação. Esse é o seu papel, não só de cidadão, mas também como profissional da saúde. É muito interessante, né, que muitos olhares observam a nutrição como uma prescrição e uma possibilidade para o indivíduo com uma condição financeira mais estável, né? Mas que a gente precisa observar que a ação de nutrir, eu gosto da palavra ação de nutrir, é para todos. É para todos, sejam a comunidade LGBT+, seja o deficiente visual que é classificado como cego, né, que é a palavra mais adequada do que eu aprendi com a Simone.
E aí a gente observa os moradores de rua, nós observamos também os usuários de drogas, os carcerários, como você mesmo pegou e falou. E dentro de tudo isso, como que hoje a nutrição ela está entrando e trabalhando no que você tem visto? Como que está sendo? É um processo, né? Esse tema é novo, né? Ele começou a ser discutido, mais em evidência agora, né? Nos anos 2010, 2020. Mas a nutrição inclusiva, ela já é nutrição inclusiva desde a nossa Constituição Federal, em 88, quando lá diz o direito da alimentação, o direito da saúde, o SUS, na década de 90, mas que vem criando força e poder de fala é mais na década de 2010 e 2020. Então, é um movimento recente, né, mais repercutido, e pelo que eu tenho visto, está tendo uma boa adesão. As pessoas têm procurado entender melhor, porque, como você estava dizendo, sobre as condições socioeconômicas, tem pessoas que têm, né, esse favorecimento socioeconômico, mas elas, às vezes, ou até muitas vezes, elas precisam ser escutadas, ter um encaminhamento com outros profissionais de saúde, precisa ser entendida, né? E simplesmente fazer uma prescrição tem que ser tudo uma aliança, né? Você tem que entender uma pessoa que te procurou, que ela tem uma condição socioeconômica mais favorecida, ela tá buscando algo melhor para a saúde dela, e a saúde, ela vai além de uma boa alimentação, ela vai da saúde mental, da saúde psíquica, da saúde social. Então, ela está naquele meio, mas algo pode estar causando frustrações para ela, que faz com que ela não consiga ter uma boa saúde. Então, todo esse movimento que vem buscando de olhar o indivíduo num todo, vem criando uma força maior da nutrição inclusiva, né? Uma pessoa LGBT+, uma pessoa com excesso de peso, ela pode ter uma condição socioeconômica favorável, mas ela por muitas vezes não vai ser ouvida, né? Se a gente sair na rua, a gente vai ver que a acessibilidade para pessoas com excesso de peso, ela é mais limitada. Poucos lugares têm um local, uma poltrona, num tamanho adequado para essa pessoa sentar, né? Pessoas julgam, não dão oportunidade para pessoas LGBT. Então, não é assim, a gente não pode avaliar num ponto, a gente tem que avaliar num todo. E isso vem causando, esse movimento vem causando o interesse das pessoas, e a gente busca também que os profissionais de saúde também tenham esse interesse, buscam capacitação, informação, para estar incluindo todas essas pessoas, né? Principalmente essas dos grupos de vulnerabilidade, para que elas tenham boa saúde. Então, aos poucos, respondendo, né, um resumo da sua pergunta, eu acredito que sim, a gente vem esse movimento e com uma boa perspectiva, né? Do ano passado para cá, que é o tempo que eu venho estudando mais, as pessoas vêm buscando, você vê cada vez mais um evento virtual com mais pessoas, mais interesse, porque elas estão se sentindo representadas, né? O paciente, o profissional da saúde, muitos buscam porque o filho tem alguma condição dentro desse grupo, ou é a própria pessoa, ou ela fala, nossa, sempre pensei sobre isso, mas nunca vi sobre isso. Então, é um movimento que vem criando força e que, creio eu, que possa aumentar mais. A gente observa já uma movimentação política? Eu não tenho esse conhecimento. A gente observa já uma movimentação política no Brasil? A movimentação política, ela vem desde da nossa Constituição, né? Quando foi colocado o direito à saúde, né, no artigo 196, depois com as leis orgânicas do SUS, na década de 90, né, em 1990,
Depois, no final dos anos 90 para começo dos anos 2000, 2010, foram vindo diversas políticas públicas para cada grupo, né? Então, tem o Estatuto da Pessoa Idosa, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já tem políticas públicas para atendimento da segurança alimentar e nutricional, que envolve todas as pessoas que, de certa forma, estão numa insegurança alimentar e nutricional. Em 2010, foi quando a alimentação entrou na Constituição, como emenda constitucional a 64, né? De que é direito da pessoa e dever do Estado a pessoa ter alimentação. Então, essa movimentação política, ela vem, vamos por de uns 30 anos para cá, com mais força, né? Esse ano está tendo várias conferências regionais e em públicos específicos sobre segurança alimentar e nutricional. Então, está tendo conferência de segurança alimentar e nutricional para pessoas negras, para pessoas LGBT. O próprio Conselho Federal de Nutricionistas tem esse cuidado político quando ele coloca no Código de Ética do Nutricionista, que o nutricionista tem que tratar as pessoas com inclusão, acessibilidade, equidade. Então, vem aos poucos uma movimentação por parte política municipal, estadual, federal, de instituições como o CRN, os CRNs, né? Tem um CRN que eu não vou citar qual, porque agora eu não me lembro, mas se é o 1 ou se é o 4, que já tem uma cartilha para atendimento nutricional das pessoas LGBTs. Então, tá vindo, sim, esse movimento. A professora Úrsula, né, já fez um manual sobre atendimento nutricional para pessoas com nanismo. Então, vem aos poucos, vem instituindo políticas públicas. E a principal política pública que tem no Brasil sobre alimentação, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é a PNAM. Então, por ela traz, sim, muito sobre a inclusão, a diversidade, acessibilidade. Então, já existe, sim, esses movimentos políticos para a gente estar abraçando a causa e levando mais equidade, acessibilidade para a população. E a gente precisa desses estudos, né? Eu cheguei a olhar o do nanismo, falando que, se eu estiver errada, você me corrige, por favor, que a pessoa com nanismo, ela corre mais, ela gasta mais energia no sentido de correr, do movimento. Mas, porém, como a altura de tronco ela tem menor, ela chega a ter uma ingesta calórica de 40%, normalmente. Então, a gente observa essas diferenças, que a gente observa que a pessoa tem um gasto energético pela movimentação, mas que devido não somente à estatura e algumas outras comorbidades que se tem, aí os cálculos são feitos de forma totalmente diferente, né? A gente observa quem tem uma paralisia infantil, quem teve amputações de membros, e que agora que a gente observa essa ação em falas, não que antes não existiam cálculos para serem feitos, mas a gente observa que está começando, não, vamos falar mais. Estamos presentes dentro do contexto social e é necessário para que nós falarmos, conversarmos, para que seja algo da nossa rotina do dia a dia, né? Eu falo que dentro do mundo atípico, é muito importante que ele seja colocado dentro de um mundo típico, porque todos devem estar inclusos, né? Sim. Todo mundo. Quando você observa, desde que você vem estudando, qual que você acha que é os próximos passos da nutrição inclusiva, quando você vem olhando mesmo? Porque hoje você, cada vez mais, você pesquisa, você está estudando nessa área, né? Os próximos passos, nossa, é uma pergunta bem abrangente. Eu acho que os próximos passos, enquanto profissional da saúde, enquanto cidadã, é chegar até essas pessoas. E é muito difícil para todos nós sairmos da nossa caixinha, né? Isso é verdade. É meio
famoso já, mas sair da nossa bolha, né? A gente olhar para o outro no mundo dele, nas condições que a vida trouxe para ele chegar até ali, né? Então, hoje eu estudo, a nutrição inclusive ela é muito ampla, né? Como todos aqueles grupos que eu citei. Então, hoje eu me dedico mais a pessoas com deficiência visual, que eu acredito que eu consiga chegar mais perto, mas eu tô vendo que para alguns casos é também desafiador, para pessoas com excesso de peso, LGBTQI a mais e pessoas tradicionais. São esses públicos que eu escolhi a priori para começar a estudar. E quando eu fui fazer uma ação de extensão, né, com pessoas com deficiência visual, foi desafiador, porque eu tenho baixa visão. De certa forma, eu consigo enxergar. Então, como que eu, nutricionista, vou chegar para essa pessoa e falar assim: você vai ao supermercado, leia o rótulo, que é uma frase clássica do nutricionista e extremamente importante, mas como ela vai ler o rótulo, né? Então, enquanto nutricionista, como eu vou fazer para essa pessoa ter acesso ao rótulo, né? Nem todos têm braille, né? Ou muitas vezes esse cego não tem e a o leitura em braille poucos estão utilizando agora, né? Também enquanto os cegos. Então, um celular, né? Um aplicativo que faça a audiodescrição daquele rótulo, existe. Alguns são pagos, outros gratuitos. Então, não sabia. Que legal. Pois é, eu descobri isso para preparar essa ação de extensão, porque eu também não sabia. Porque eu, baixa visão, eu vou ao supermercado, eu tiro a foto e dou um zoom. Consigo ler minimamente o que eu preciso. Mas a pessoa vai tirar foto, se ela tem cegueira total, ela não vai ler, né? E, pede ajuda, mas a gente busca que aquela pessoa tenha autonomia, né? Então, é muito desafiador, né? A pessoa com excesso de peso, é apenas dizer para ela força, foco e fé? Não e dá dizer certo. para ela assim, vai fazer um exercício físico e uma alimentação adequada. Só isso. Por trás dessa deficiência ou desta obesidade, que é a palavra, existem várias observações, né? Existe uma história desse indivíduo que vem em luta constante. Então, assim, por que essa pessoa tem esse grau de obesidade? É cultural pela sua alimentação? É cultural, como digo, reporta a família? Algum problema psiquiátrico, psicológico? Hábito alimentar inadequado? Ou porque simplesmente ela não tem acesso a alimentos? Então, a gente tem que olhar num todo. Então, eu acho que o próximo passo é a gente estar buscando de que maneira, né, como eu disse, qual é a ferramenta que eu tenho para aquele paciente ou num grupo populacional, que ferramenta que eu tenho para chegar até ele, para que a informação, a saúde, a alimentação, ela chegue até esse. Então, acredito que todos os nutricionistas, eles podem já estar envolvidos nisso. O que ele tem em mãos, né? O que ele tem ao redor dele para estar trazendo. Então, esse é o próximo passo. É a gente abrir a nossa mente, sair daquele mundo no caso das pessoas com excesso de peso, se você ter força de vontade, você emagrece. No caso da deficiência visual, pede para alguém te ajudar, ou auditiva, qualquer outro tipo de deficiência, né? Ou as pessoas LGBT, ela é dessa forma porque ela escolheu. Então, assim, olhar para ela de uma forma que a gente consiga entendê-la, primeiramente, para depois saber qual é o melhor caminho para que ela tenha essa alimentação adequada, esse estilo de vida saudável. Eu vi também sobre a criatividade dentro da ação do Nutrir. Porque o nutricionista, ao passo que faz a prescrição alimentar, para atingir todos os seus públicos, ele tem que ter toda uma criatividade, né, Thaís? Para poder conseguir que essa pessoa entenda a prescrição. Sim. Então, assim, isso que eu vi, que eu falei assim, nossa, criatividade. E que vem em todas as faixas etárias e todo, não somente dentro
a nutrição inclusiva, ela precisa estar dentro do consultório, né? Dentro da prescrição do ambulatório dos hospitais, dentro dos ambulatórios dos postos de saúde, das unidades básicas de atendimento, dentro das palestras da gestão pública e, por que não, das gestões privadas, que hoje a gente tem uma relação de corporativos também que precisam estar atentos, né? E que muitas vezes não tem esse conhecimento. Gostaria, mas não tem esse conhecimento da nutrição inclusiva e da possibilidade dessa ação, né? Hoje que a gente observa. A nutrição inclusiva, ela pode estar dentro de um restaurante na alimentação coletiva, ela pode estar dentro do esporte, do paraesporte, né? Ela pode estar dentro das indústrias, né? Para acessibilidade, rótulos. Então, a nutrição inclusiva, ela é nutrição, ela não é uma área distinta, ela é uma forma de fazer nutrição. Eu acho que essa seria a melhor definição feita, né, pelo artigo da professora Úrsula e suas colaboradoras. Ela é a forma, é a maneira que você vai fazer nutrição. Não necessariamente uma especialização, ela deve estar presente em todos os processos, né? Em todas as ditas especializações ou pós-graduações, ela deve estar em conjunto do meio, é algo, né? que vem sendo almejado, né? Até tem um podcast da entrevista da professora Úrsula, que é uma pioneira nesse assunto, e as pessoas já estão buscando, tem uma especialização sobre nutrição inclusiva, cursos, porque é o despertar, né? Mas você precisa entender que, enquanto profissional de saúde, você pode estar aplicando amanhã, agora, daqui a 10 minutos, na sua vida, na sua profissão, né? Um dia, quem sabe, de certos próximos passos profissionais do grupo, né, de estudos da professora Ursula, que veio uma especialização para isso. Mas a gente pode estar dia a dia praticando. Legal. E me diz uma coisa, o campo de trabalho e de atuação da nutrição inclusiva, como que você vê? Eu acho que eu falei um pouquinho já antes, né? Campo de trabalho e atuação é o hoje. Legal. É o agora, você enquanto nutricionista de qualquer área, né? Ou profissional da saúde, não precisa ser nutricionista. Você já pode estar fazendo a nutrição inclusiva. Aqui no estado, quando eu comecei a estudar, eu não encontrei ninguém que estude a nutrição inclusiva. Eu encontro profissionais que estudam algumas patologias ligadas a uma deficiência, mas não a inclusiva, que vai olhar a pessoa preta, parda, a pessoa LGBT, né? Então, assim, tem profissionais que trabalham com TEA, né, Paula? Você é uma que trabalha com TEA. Tem pessoas que trabalham com as pessoas com síndromes, né? Síndromes de Down e síndromes genéticas. Tem pessoas que trabalham já com as comunidades indígenas, mas não nesse amplo aspecto de você ver o indivíduo na sua vulnerabilidade. Que, para mim, nem sempre vai ser apenas a vulnerabilidade causada pelo socioeconômico, e sim por ele não conseguir ter acesso à sociedade, né? Uma pessoa preta, parda, muitas vezes ela não é bem vista num lugar pelo seu cor de pele. E ela pode ter uma condição melhor, né? No ponto de vista econômico. Uma pessoa LGBT, uma mulher trans, um homem trans, ele pode ter chego numa condição econômica melhor, mas ele entrado num lugar, ele é olhado torto, ele é julgado, aí o mais agravante, ele é expulso de casa, ele não tem emprego, ele não tem como se alimentar. Então, assim, eu acho uma área muito nova. Então, eu não encontrei aqui no estado ninguém, inclusive, se alguém estiver nos ouvindo e já trabalhar com isso, nos procure para a gente trocar figurinhas. Então, eu acho que é um campo que precisa ser muito trabalhado e utilizado. Mas, para mim, não todo mundo já pode estar começando a trabalhar a nutrição com inclusão e acessibilidade. Acho que a empatia cai tão bem no processo de nutrição inclusiva, né? Porque a gente tem que olhar o outro com carinho, né? Sabendo de toda essa sua história, que como você mesmo falou, né? Eu queria que você
desse um recado para quem está assistindo a gente. Falasse para assim, se tiver alguém dentro dessa condição de vulnerabilidade, se tiver alguém dentro dessa condição, seja LGBTQI+, talvez, não sei se eu falei corretamente, ou dentro do mundo dos CIDs que estão dentro da nutrição inclusiva, qual recado você daria? Olha, o recado é que cada um é um indivíduo e cada pessoa tem a sua diversidade, a sua pluralidade. Todos somos únicos e iguais, né? Principalmente perante a lei. Então, sintam-se acolhidos, né? Busquem pessoas profissionais que te enxergam da forma que você é, que você não precisa se adaptar para estar naquele meio, ter uma alimentação adequada, para ter as informações para isso, né? Para ter uma alimentação adequada, você não precisa drasticamente deixar de ser quem você é para ter saúde. Você pode ser essa pessoa que você é e buscar uma qualidade de vida, uma saúde. E quem quiser saber mais, conversar, pode me procurar na rede social do Instagram, né? Pode falar, qual que é a sua rede? Siqueira, sem H, com Z, @nutricionista. Estou criando agora um blog para escrever sobre, que uma nutricionista cega conversou comigo e ela me disse que o Instagram não era uma rede social muito acessível para a pessoa com deficiente visual total. Eu não sabia. E daí eu falei, mas qual é o meio, né? E daí ela falou assim, sites e tal. Então eu comecei a escrever um blog para chegar até essas pessoas, né? O blog ainda é novo, tenho poucas publicações por enquanto, né? Fala para nós. Agora, em outubro de 2023, né? Ainda tem pouco, mas aos poucos vou escrevendo. E é Thaís Siqueira, né? Sem H, com Z, .nutricionista. Não, acho que é tudo junto. Thaís Siqueira, nutricionista.blogspot.com.br. Você também tem um Instagram de nutrição inclusiva? É o mesmo, que é o thaisiqueira.nutricionista. Eu mudei o nome, mas ele continua com o tema nutrição inclusiva. Só tirei o nutrição inclusiva para deixar remetido a mim, mas quando você abre, você já vê nutricionista inclusiva, a minha apresentação e todos os posts voltados a esse público. Que legal. Thaís, eu quero te agradecer muito a oportunidade de estar conversando com você, escutando você um pouquinho aqui, para que todo mundo aí que em casa, que está escutando Comer Bem Pode, possa também se ver alguém dentro da possibilidade da nutrição inclusiva. Trocar figurinha aqui com a Thaís, né, Thaís? Sim, estou à disposição, né, de todos para estar conversando, atendendo, né, e abrindo, né, a cabeça, abrindo a mente e incluindo cada indivíduo na sua pluralidade. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Ficamos por aqui no nosso podcast Comer Bem Pode. Eu espero vocês no nosso próximo. Até mais.